Então, pessoal, hoje vamos começar uma matéria nova. Vamos falar sobre o Egito Antigo, tá? E toda vez que a gente for falar de um povo, né, conhecer um povo novo, a primeira coisa que a gente tem que saber é a localização. Então, onde que o Egito fica? Então, a gente vai até o continente africano. Então, a gente tem a África aqui, tá? E o Egito, ele fica no norte da África. Então, nós temos aqui o Egito. E também temos que entender que, ligado aqui, nós temos um outro povo que já trabalhamos, tá? Que é a região da Mesopotâmia, tá? Então, olhem só. A gente tem que entender que o rio que corta o Egito, então isso é muito importante, porque nós estamos trabalhando com dois povos hidráulicos, né? Então, eles vão depender muito da água, vão depender muito do sistema hidráulico para desenvolver a agricultura. Então, o Egito aqui, meus queridos, vai depender muito do que o rio Nilo vai fornecer. Então, todo o Egito aqui cortado pelo rio Nilo. E o que a gente já aprendeu, já vimos na matéria anterior, que a Mesopotâmia é cortada por dois rios. O rio Tigre e o rio Eufrates, tá? E a gente já sabe também que ligando essas duas regiões, ligando o Egito Antigo mais a Mesopotâmia, né, que vai ser feito aquele desenho da lua crescente. Então, nós sabemos que tanto o Egito quanto a Mesopotâmia, tá? Essas duas regiões pertencem, então, regiões do crescente fértil, tá? Por quê? Porque a gente já viu que esses dois rios deixam a região da Mesopotâmia muito fértil, e nós já vimos que o Egito, por causa do rio Nilo, também vai ter aí a região do crescente fértil. Vai deixar muita terra fértil por aí. Beleza, então. Então, eu já tenho a localização do Egito. Sei que o Egito fica no norte da África, né? E que também faz parte aí do crescente fértil, por causa do Nilo, que deixa toda essa região muito fértil. Tudo bem? Só que a gente tem um porém aqui. O norte aqui da África, tá? Todo o norte da África, e aí vai pegar grande parte do Egito, tá? Nós vamos ter aqui o chamado deserto do Saara, tá? Por que eu estou falando sobre o deserto do Saara? Tá? A gente tem que prestar atenção aqui, porque esse deserto, meus queridos, tá? Esse deserto, perdão, ele vai ser uma proteção natural do Egito. É uma proteção natural. Ah, dona, mas qual a importância aqui de saber sobre o deserto do Saara e a sua proteção natural, né? Importantíssimo para a gente entender que o Egito aqui, meus queridos, ele vai formar um império, tá? Diferente, meus queridos, da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, a gente já viu na aula anterior que a Mesopotâmia, ela era, tá? Descentralizada, tá? O que era descentralizada? A política. Então, a política, a organização da Mesopotâmia era descentralizada. O que significa? Não existia um povo que mandava em toda a Mesopotâmia. Não.
vários povos vão se instalar em torno dos rios, tá? E cada povo vai ter o seu poder. Por isso que é uma descentralização e não tem uma centralização centralizada na mão de um povo só. Não. Na Mesopotâmia eu tenho vários povos que a gente já estudou: os hititas, acádios, sumérios, babilônios e assim por diante, tá? Por que vários povos habitaram a região da Mesopotâmia? Porque a Mesopotâmia ela não tem, diferente do Egito, uma proteção natural, como o deserto do Saara. E isso abre espaço para vários povos buscarem terras férteis para se sedentarizar e desenvolver a agricultura. E também, como já vimos, esses povos vão brigar, disputar aí esses territórios, tá bom? Agora, o deserto do Saara, sendo uma proteção natural, e aí proteção natural, gente, é que não foi construído pelos egípcios, não foi construído pelo homem, mas sim a própria natureza criou essa barreira, que é o deserto, tá? Por isso que é natural. Então, para um carinha, né, liderar um povo para invadir aqui o Egito, tá? Seria muito difícil, porque ele teria que atravessar todo o deserto do Saara aqui, né, para atacar e dominar e habitar essa região. Claro, vão ter vários povos, mas não da mesma forma da Mesopotâmia. Tudo bem? Então, vai dificultar, vai limitar. E, melhor ainda, quando é formado o Império do Egito, tá? É um reforço, o deserto do Saara é um reforço, é uma proteção a mais para garantir a soberania aí dos faraós, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Eu já sei então uma diferença. Eu já sei que a Mesopotâmia, ela vem de uma descentralização política, né? E aí vamos acrescentar aqui vários povos, tá? Se fixando aqui na região da Mesopotâmia. Já por causa do deserto do Saara, essa proteção natural limita esse mesmo comportamento que teve na Mesopotâmia aqui no Egito, ok? Então essa é uma grande diferença entre os dois. Agora o que a gente tem que entender é aqui, império. Então, já afirmei a vocês que o Egito se transforma em um império. Mas como? Então, a gente precisa analisar aqui, estudar como esse império se formou. Então, vamos entender isso agora. Então, a Pro vai desenhar aqui. Vocês sabem que a Pro desenha muito bem, pra caramba. Né? A Pro desenha muito. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o Egito e Egito, tá? Lembrando que eu tô pondo Egito, mas ele só se transforma em Egito aqui, nesse último processo. Mas eu vou só para vocês identificarem, tá bom? Então, cortado aqui pelo rio Nilo e o rio Nilo. Ok. E aí eu vou chamar isso daqui de processo 1, processo 2 e processo 3. Então vamos lá. Vamos entender como que isso funcionou. Inicialmente, essa região, que mais tarde, que aqui no processo 3 vai se chamar Egito, tá? Antes ele era habitado por várias tribos que vão se sedentarizar. Então entram aqueles povos no processo, né, de sair do nomadismo e entrar para o sedentarismo. Mesmo com esse deserto do Saara, essa proteção, ainda vou ter alguns povos se fixando em torno do rio Nilo, tá? Esses grupos, chamados grupos tribais, então eles eram grupos tribais, que a gente vai chamar de nomos, tá?
Então, o que eram nomos? Nomos eram grupos tribais que vão se fixar em torno do Rio Nilo para desenvolver aí a agricultura. Então, esse é o primeiro processo. O processo é a habitação desses nomos, se fixando, desenvolvendo a agricultura, né? Buscando terras férteis. E vão entrar aí num processo igual que a gente viu na Mesopotâmia, um processo de desenvolvimento agrícola. Então, as técnicas agrícolas também, como as cisternas, barragens, diques, também vão entrar aqui nesse processo. Então, o que nós vamos ter aqui? Quando eu tenho esses nomos que passam a se unir, tá? Eles vão se unir. Eu entro aqui no processo 2. Então, por exemplo, os nomos da região norte se unem, torna um. Então, vamos dividir aqui. Então, esse povo, que eram vários povos separados, se unem, tornando um. E aqui eu vou chamar a região de Baixo Egito. E essa região mais ao norte, mais ao sul, né? O Alto Egito. Então, vamos lá. Essa região, esse processo 2, formaram duas regiões. O Baixo Egito e o Alto Egito. Tá? Por quê? Porque no processo 2 vai ocorrer o quê? A união desses nomos. Os nomos do sul, os nomos do norte. Ok? E aí, no processo 2, eu tenho duas regiões. Só que antes de eu ir para o processo 3, eu tenho que entender aqui, tá? Por quê? Por que ocorre essa união? Então, vamos questionar? Por quê? Eu tenho que saber aqui que eles vão se unir para gerar força. Está relacionado com trabalho, tá? E está relacionado com construção. Como assim, né? Como assim força, trabalho, construção? É que eles perceberam o quê? Eu tô aqui na região norte, né? Cada um no seu povo, então cada um aqui no seu quadrado, né? Como se diz. E eles percebem que eles precisam fazer os diques, barragens, cisternas para começar a controlar as cheias do Rio Nilo. E para isso, para fazer essas construções, né, essas construções aqui, eu preciso de muita força de trabalho, eu preciso de muita gente, pessoas trabalhando, tá? Então, eu preciso de muita força para desenvolver o quê? Esse trabalho. Para construir aqui as cisternas, diques, barragens. E aí eles percebem que se eles se unem, eles têm uma força maior para desenvolver o trabalho, para construir essas tecnologias, para controlar aí as cheias do Nilo. Então, perfeito. Esse foi o processo 2. Só que tem um carinha aqui do Alto Egito, o líder do Alto Egito, chamado Menes. E o Menes não está satisfeito em controlar, dominar somente a região do Alto Egito. Ele também quer conquistar o Baixo Egito. E aí, o que ele faz, meus queridos? Ele vai pegar o seu exército e ele vai invadir. Então, aqui, meus queridos, vai ter fight, tá? Vamos brigar. Quem ganha? O Menes. E quando o Menes ganha, ele vai o quê? O Menes vai ligar o Baixo Egito com o Alto Egito e vai transformar isso daqui em um só. Então, é o terceiro processo, que eram duas regiões, 2 reinados, passam agora a ser um só, que ele vai passar a se chamar Egito, tá? E o Menes vai ser o primeiro faraó,
tá? Então, o que o Menes faz? Ele está unificando, tá? O que é unificar? Tornar um. Torna essa região em um só, com apenas um líder, o primeiro faraó. Por isso que eu chamo o Egito de império, tá? Claro, ele vai aumentar território e aumentar esse império. Então, Menes é o primeiro faraó, vão ter aí mais de 1000 faraós, tá? Então, é um processo histórico muito longo. E o último faraó vai ser Cleópatra, que vai ter o controle aí sobre o Egito, que depois vai cair sobre a dominação do Império Romano, mas isso a gente vai ver depois, tá bom? Então, esse foi o processo histórico da formação do Império egípcio. E lembrando que o deserto do Saara vai ser uma proteção natural desse império. Tudo bem? Então, aqui nós temos a formação do império. Agora vamos trabalhar um pouquinho como era a política, tá? E como era a região do Egito e a religião, perdão, do Egito, tá bom? Então, vamos trocar de folha aqui, que essa já completou, e vamos dar sequência. Então, vamos lá. Então, a política. Política do Egito. Política. A política do Egito, meus queridos. A política do Egito é a mesma que da Mesopotâmia. A teocrática, tá? Então, vai ser a mesma política aqui. Que significa teo, Deus, crática, governo. Então, é onde o Deus governa. Ok? Então, teocracia. Também tem que lembrar que essa política ela era hereditária, tá? O que é hereditária? Significa hereditária que passa de pai para filho, tá bom? Esse é o governo hereditário, ok? Deixa eu centralizar melhor aqui. Aí, então, perfeito. Essa vai ser a política. Agora nós temos a religião. Então, vamos lá. Religião no Egito, tá? Religião vai ser a mesma que na Mesopotâmia também. A politeísta. Que a gente já estudou e já sabe que poli é vários, teísta, deuses, tá? Deuses. Aí já sabemos que então, politeísmo acredita em vários deuses. Perfeito. Então, mesma estrutura da Mesopotâmia, política e religião. Só que a gente tem uma diferença na religião aqui, tá? Tem um processo curto na história, tá, da religião egípcia, que ela vai ter um período pequeno, então um período curto de monoteísmo, tá? O que é esse monoteísmo? Então, teísmo, Deus. Então, politeísmo acreditava-se em vários deuses. Monoteísmo acreditava-se em um Deus só. Só que lembrando, foi um período curto. Por quê? Vai surgir aqui, nesse período monoteísta,
um faraó chamado Akhenaton, tá? Aton é o culto ao deus Sol. E vai ser, então, monoteísta. Ah, dona, o Akhenaton, ele se transformou, né, no representante do deus Sol, passa a acreditar na existência de um deus, a cultuar apenas um deus, porque ele acreditava nessa relação. De certa forma, sim, tem a questão de se acreditar mesmo na religião, mas eu vou ter aqui muita relação política. Por quê? Porque o Akhenaton, acreditando num Deus só, ele vai buscar o quê? Enfraquecer o poder dos sacerdotes. E vocês já sabem, já estudamos isso em Mesopotâmia, que os sacerdotes é aqueles que se comunicavam com os deuses, né, que transmitiam as mensagens dos deuses para o povo e do povo para os deuses. Então, ele fazia esse intermediário. Se eu não tenho os deuses para eu conversar, para eu passar as mensagens, eu vou ter o meu poder enfraquecido. E é isso que o Akhenaton, nessa relação política, fazia. O que vai acontecer, meus queridos? Né? Nós vamos ter aqui os sacerdotes não ficando quietos, né? Não aceitando eu ter o meu poder enfraquecido. Eles vão dar o quê? Um golpe. Claro, vão retomar o poder, tá? E eles tiram o Akhenaton do jogo, tá? Acabam com a religião monoteísta e reestabelece a religião politeísta, reestabelece ali os deuses, né? Os poderes dos deuses. Tudo bem? E além disso, para acabar de vez com o Akhenaton, o que eles vão fazer, esses sacerdotes? Eles vão apagar as imagens do Akhenaton das pedras. Olhem só, o que acontece aqui? Pra gente parece que é nada, né? Parece que é uma coisa boba. Ai, que boba, apagou as imagens do rei Akhenaton, né? Depois que ele morreu e tal. Gente, isso daqui é uma simbologia gigantesca para os egípcios, né? Principalmente para os faraós. A pintura nas pedras, né? Era importantíssimas para mostrar a simbologia de poder, de reconhecimento, né? Reconhecer que aquele faraó existiu e ele fez um governo, teve uma presença aqui no mundo real. E aí, quando se apaga, é como o Akhenaton nunca tivesse existido na história, né? Então, isso daqui é uma coisa para desqualificar o faraó tremenda. Isso para vocês verem como os sacerdotes estavam com sangue nos olhos, hein? Tá? Porque estavam aí perdendo o poder. E aí, então, por um curto período, o Egito foi monoteísta, né? Diferenciando aí da Mesopotâmia, que sempre foi politeísta. Mas foi um período curto, daí já restaura o politeísmo, ok? E pra gente fechar a aulinha de hoje, e aí na próxima aula a gente vai voltar falando da estrutura social do Egito, falando sobre um pouquinho das pirâmides, tá? Simbologia dessas pirâmides, e pra gente não prolongar muito a aula e começar aí de tópicos em tópicos, vamos conversando, porque é matéria nova. Para encerrar, a gente vai falar um pouquinho da importância do Nilo, né? A gente tem que falar da importância do rio Nilo. Por quê? Tem um carinha aqui que eu vou apresentar para vocês,
Curtam aí o desenho da Pro. Sei que vocês ficam de cabelo em pé, igual o carinha aqui, porque a Pro desenha muito, hein? Esse carinha aqui é um grego chamado Heródoto. O Heródoto, gente, ele era um pesquisador da época, um historiador, e ele viajava o mundo conhecido até então para estudar, saber, conhecer sobre os outros povos. E ele queria muito ir para o Egito, saber como que estava se formando esse império magnífico em torno do Rio Nilo. E quando ele chegou no Egito, ele ficou tão maravilhado, mas tão maravilhado, tá? Com toda a abundância que o Rio Nilo trazia, tanta vida que o Nilo trazia em volta daquele deserto. Porque, vejam, a grande parte do Egito ainda é, né? É formado pelo deserto do Saara. Então, se o Nilo não existisse, se o Nilo não cortasse todo o Egito não existiria. Por quê? Porque não daria para desenvolver a agricultura no Egito, né? E aí, sem agricultura, não vou desenvolver povos, não vou desenvolver ali uma civilização, né? Que seria aí a civilização egípcia. Por isso, o Heródoto ele vai dizer uma frase conhecida, famosa, que é assim: o Egito é uma dádiva do Nilo. O que ele quer dizer com isso, meus queridos? Dádiva, tá? É como um presente, tá? Então, o Egito foi um presente do Nilo. O que é isso? Graças ao Nilo, o Egito existe. Então, o Egito foi um presente dado pelo Nilo, porque é graças às águas do Nilo que o Egito passou a existir, ok? Então, recapitulando para finalizarmos. Importância do Nilo, a religião no Egito, aí com uma curiosidadezinha aqui, a política do Egito, como se unificou e se transformou em império o Egito. Então, a gente viu aquele processozinho histórico, tá? E vimos a localização do Egito, ali na região do Crescente Fértil, mais ao norte da África. E, por fim, a gente viu o deserto do Saara como uma proteção natural, tá bom? Então, esses são os pontinhos importantes para darmos início a esse novo povo, a essa nova matéria, já começando a entender um pouquinho o Egito, e aí a próxima aula continuaremos, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a Pro e a gente vai trocando ideias, vai tirando dúvidas, tá bom? Saudades de vocês, fiquem bem, se cuidem, tá? Tomem muito cuidado aí vocês, a família de vocês. Logo, logo vamos estar juntos, tá bom? Um beijo da Pro, até mais!